Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar as nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a nossa série clássica, mais especificamente ao terceiro episódio da segunda temporada, intitulado Nômade. Isso mesmo, gente. Um episódio que é referência, né? Um episódio também que é icônico, né, em Jornada nas Estrelas, né? O episódio que inspirou o roteiro, né, de Jornada nas Estrelas, o filme, o primeiro longa, né, de Jornada nas Estrelas, que foi para o cinema em 1979, né? Então é um episódio bem conhecido, né? É aquela história da sonda, né, espacial que saiu da Terra, chamada Nômade, lá para meados dos anos 2000, que colidiu, né, com um asteroide, né? No episódio se fala que é um meteoro, né? Mas nós sabemos que meteoro é um fenômeno, como podemos dizer, meteoro é o fenômeno que você observa, né, de um corpo celeste entrando na atmosfera da Terra e se queimando, né, no caso, né, e que se ele chegar ao chão é meteorito, né. Então foi um pequeno asteroide que colidiu com o Nômade, né. Aí ele se encontra com uma sonda alienígena, né, os dois se fundem ali de um jeito, né, porque o Nômade era uma sonda inteligente, a outra sonda alienígena também era inteligente, né. E a sonda alienígena ela tinha uma programação de esterilizar a superfície de planetas, né, para poder se fazer colonização. E aí, né, o Nômade mudou a sua programação, né, teve a programação dessa sonda alienígena colocada no lugar dele, né, onde ele tinha, né, que destruir unidades biológicas imperfeitas, e ele só não destrói a vida na Enterprise porque ele pensa que o Kirk é o criador dele, né? E aí, né, a gente já sabe, né, que depois no final do episódio a Nômade se considerava perfeita, né, e o Kirk, fazendo todo um discurso lógico ali, né, consegue convencer de que ela não era perfeita porque ela foi criada por um ser imperfeito, né, que era essa unidade biológica, né, que era o Kirk, né, no caso, né, que ele também não percebeu isso, então a sonda também não percebeu que foi criada por uma entidade imperfeita, por isso ele errou 2 vezes, e ela não aplicou a sua programação de destruir unidades imperfeitas. Então ela errou 3 vezes, ela deu tilt e explodiu, né? Só para a gente lembrar um pouco, né, como é que foi essa história do Nômade aí, né, no caso, né? E aí o tal negócio, né? A gente vendo em retrospecto, né? Eu achei o episódio sensacional, gostei muito dos lances engraçados do episódio, né? Onde você tem, por exemplo, a sonda pensando que o Kirk tinha criado todo mundo dentro da nave, né? Que todos eram, vamos dizer assim, unidades, né? No caso, né, do Kirk, né? E aí é interessante a gente perceber, né, que o McCoy teve uma hora lá que começou a gritar com a sonda, e a sonda dizia que o McCoy funcionava irracionalmente, o Kirk falava que às vezes, né. Aí quando foi estudar o Spock, essa sonda funciona perfeitamente, coisa e tal, o Spock dá olha com aquela cara dele, né, sonsa lá, de orgulho, vamos dizer assim, de orgulho vulcano, né. E no final também, né, que é principalmente, né, que o Spock deu os parabéns lá pro Kirk lá pela lógica fascinante que ele usou para fazer a sonda entrar em contradição e ela se destruir, né? E aí o Kirk chega e fala assim, né? O senhor achava que eu não era capaz de tal sem a lógica, senhor Spock? Aí o Spock, com o vulcano que não mente, fala, não, não achava não. E aí joga a cara do Kirk no chão, quer dizer, tudo isso vale a pena, né? O episódio, todos esses lances engraçados, né? A gente também vai ter uma piadinha machista, né, dizendo que a Uhura era uma mulher, né, que a Nômade, vamos dizer assim, estava escutando a Uhura cantando, né? Ela botou aquela antena de carro velho para fora, né, para poder escutar a Uhura cantando, né? E jogou um raio na Uhura, apagou o conhecimento da Uhura, porque a Uhura era uma entidade errática, era uma entidade cheia de conflitos, uma massa de conflitos, não sei o que, coisa e tal, né? Não, mas ela é uma mulher, e a sonda, não, é uma massa de conflitos, né? Como se a mulher fosse uma massa de conflitos, né? Toda e qualquer mulher fosse uma massa de conflitos, né? Foi uma piadinha machista ali, bem o espírito machista da época, né? Que hoje soa mais como uma piada de mau gosto do que qualquer outra coisa, né? Mas na época, né, era uma coisa para rir também, né, no caso, né? Aí ficou feio, né? Isso daí ficou meio complicado para os dias de hoje, né? Agora, o grande problema desse episódio é o seguinte, que tem uma hora que o Kirk, antes do Kirk fazer todo aquele discurso lógico para fazer a sonda da Tilt, né? O Kirk ele fala, né, que era uma unidade biológica, né?
que era uma unidade biológica imperfeita que criou uma sonda perfeita que era o Nômade, né? E aí o Nômade vai investigar isso, e o Nômade vai na enfermaria para ver os registros médicos do Kirk e descobre que o Kirk realmente é uma unidade biológica, né? Por que a sonda não deu tilt e não explodiu ali? Né? Isso daí é uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Por que precisou daquele overacting todo do William Shatner lá, aquele, porra, ele tava brincadeira. Ator de novela mexicana, galã de novela mexicana perdia para aquele overacting do Kirk lá, né? E outra coisa também, né? O Nômade também vai ver os registros do Kirk, no máximo que ele ia ver, escrito lá James T. Kirk, né? Ele não ia ver que não era o Roy, ele ia ver que não era o Roy Kirk, né? No caso, né? Então ele já ia perceber que não era o criador, né? E o Kirk, e para você ter todo esse discurso lógico do Kirk no final, o Nômade ainda tinha que acreditar que o Kirk era o criador, entendeu? Então, quer dizer, ficou um negócio ali, né? Meio que mal explicado, né? A gente sentiu que teve uma conveniênciazinha de roteiro ali, né? Para você fazer todo aquele discurso do Shatner no final, né? E para o Nômade não explodir ali na enfermaria mesmo e não acabar com a nave e acabar com a série toda, né? Então ficou um negócio meio, sabe? Ficou um negócio meio complicado aí, né? Agora, com relação ao roteiro de Jornada nas Estrelas do filme, a gente sente umas melhoras, né? Quer dizer, sente umas melhoras de um lado e, por outro lado, as coisas ficaram menos explicadas. Por que, por exemplo, a Viger não destruiu, entendeu, as unidades de carbono que infestavam a Enterprise logo de uma vez, né? Porque ela tinha poder para fazer isso, né? No episódio, pelo menos, você ainda tinha um argumento de que o Kirk era o criador para o Nômade não fazer isso, né? Mas em Jornada nas Estrelas do filme ela poderia, né, ter destruído as unidades de carbono antes, né, no caso, né? Quer dizer, é claro que o Kirk ali, né, vai fazer todo um charminho, né? Vai dizer, né, para Ilia, né, que ele tinha a resposta que o Viger estava procurando, aí as unidades de carbono não foram destruídas, né? Mas poderiam ter sido destruídas logo de cara, né? Então foi um negócio meio complicado. Agora, é claro que esse roteiro também de Jornada nas Estrelas do filme, ele extrapola o roteiro de Nômade, né, no sentido que ele melhora também o roteiro de Nômade, por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo ali, né? Viger estava procurando seu criador, entendeu? Nômade encontrou o criador por um acaso. O Nômade não estava procurando exatamente o criador, né, no caso, né? Ele vai começar a querer procurar o criador depois que o Kirk fala que o criador era uma unidade biológica, né? O Nômade vai rever seus conceitos todinhos, né? Mas em Viger não, Viger havia uma procura com o criador, havia uma intenção de Viger interagir fisicamente com o criador, né? E o mais interessante disso é que Viger, ao interagir fisicamente com o criador, ele acaba fazendo uma junção entre razão e emoção. A razão, né, de Viger, né, que não sabia respostas, entendeu, para o porquê que eu estou aqui, qual é a minha posição no universo, né? Mas ele vai se interagir com a emoção de quem? De Decker e de Lia, né? Então, quer dizer, você tem nessa ligação entre o elemento alienígena e o elemento humano, né? Você tem uma interação ali bem interessante entre razão e emoção, né? Se a gente pensar um pouquinho, né, que esse filme também tem umas ligações com 2001, Odisseia no Espaço, onde você está vendo também uma fusão entre o alienígena e o humano, né? Lá em 2001 você só tem essa fusão pura e simplesmente, né? Enquanto que em Jornada nas Estrelas do filme você tem essa fusão entre o criador, entre o alienígena, né, e o humano, né? Entre a criatura e o criador, né? E entre razão e emoção, né? Então é interessante você perceber que nessas fusões aí, a fusão de Jornada nas Estrelas do filme ela acabou sendo mais bem trabalhada, né, que a fusão que você vê em 2001, por exemplo, em Odisseia no Espaço, né? Por isso que, apesar das pessoas acharem o filme, o de Jornada nas Estrelas do filme com um ritmo muito lento, coisa e tal, eu ainda acho esse filme uma obra-prima por causa dessa interação aí, né, entre o criador e a criatura, né, entre o alienígena e o humano, né, ser mais bem trabalhada aqui em 2001, né, e por consequência, né, mais bem trabalhada também que Nômade. Nômade, vamos dizer assim, plantou a semente, plantou a ideia, né, e Jornada nas Estrelas do filme desenvolveu, né, essa ideia, expandiu essa ideia, né, apesar de você ter algumas incongruências nesse e naquele roteiro também, tá? Só pra gente perceber também que
Nem tudo é um mar de rosas, obviamente, para você escrever uma coisa 100% também, né? Para você ser um nômade 100% perfeito, nem o nômade era perfeito, né, no caso, né? Mas você vê que os roteiros também têm uns probleminhas, mas beleza, tudo bem, então faz parte da vida, entendeu? Você tem partes boas e partes ruins nas coisas. Tá certo, gente. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.